A paz do Senhor, a todos presentes, que alegria estar aqui com vocês. Primeiro eu quero agradecer ao meu esposo e à minha filha. Se não fosse eles, eu não estaria aqui hoje. Meu marido que ensina sobre Jesus com tanto amor para nós, e é por isso que eu estou aqui hoje. Através da vida do meu marido, eu posso estar aqui porque ele tem me abençoado, tem ensinado de Jesus para nós, para mim, para minha filha, e eu quero honrá-lo. Então, nós vamos começar hoje com a leitura da palavra que está em Gênesis 1:26. E eu vou contar com a ajuda do meu amigo Mateus, que ele vai colocar aqui no telão para todos acompanharem. Foi? Então vamos lá. O tema da palavra de hoje é identidade. Um tanto clichê, A gente sempre ouve assim: nós temos que ter a identidade em Cristo. Nós temos que se identificar com Cristo. Nós temos ouvido muito isso. Mas hoje, se o Senhor te trouxe aqui, é porque Ele se identifica com você. É porque hoje vão sair daqui jovens e os pais também que estão presentes, se identificando com Ele, fortalecidos na identidade de Cristo, Então vamos lá, Gênesis 1:26. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então aqui Deus fez os seres humanos parecidos com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós vamos falar agora sobre o projeto. Aquilo que Deus nos criou para ser. Muitas vezes ao longo da nossa vida, nós ouvimos vozes, Vozes externas de muitas pessoas que nos fazem nos afastar daquilo que Deus preparou para nós. Do propósito de Deus, o plano de Deus. Então agora nós vamos falar sobre o projeto. Você ouve e aceita que é imagem e semelhança de Deus? Muitas vezes nós falamos que sim. Muitas vezes nós falamos sim, nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas quantas vezes nós nos sentimos mesmo parecidos com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Muitas vezes nós falamos mais da boca para fora. Porque aqui dentro acontece um conflito interno que nos faz esquecer o projeto de Deus. E hoje, repita comigo: eu sou um projeto de Deus. Amém. E agora, gente, quando eu estava preparando essa palavra, faz um tempinho, eu não sabia que os pais estariam aqui. E aí eu ia falar um pouquinho sobre os pais, e que bacana, Hoje o Senhor trouxe alguns pais aqui. Às vezes, os nossos pais, eles transferem para nós as suas frustrações, e aí Ele deposita em nós algo muito além do que às vezes o Senhor preparou para nós. E nós ouvimos os nossos pais, Nós os amamos, nós nascemos e crescemos ali com eles. E muitas vezes, inconscientemente, eles transferem para nós os seus planos e projetos. Quantas vezes os nossos pais passaram para nós algo que era um sonho dele. Mas hoje nós vamos só ouvir aquilo que Deus quer de nós. Porque os nossos pais, eles nos amam. Mas também eles tiveram uma vida passada, onde eles ouviram coisas sobre eles, onde os seus pais implantaram coisas dentro deles. E muitas vezes os nossos pais, eles não conseguiram atingir um objetivo, mas que não foi traçado de Deus para ele. Foi porque os próprios pais implantaram nele
uma expectativa. Veja bem. Mas hoje nós vamos fixar os nossos olhos para Cristo, porque é só Ele que sabe o plano que tem para nós. E quando nós nos identificamos com Ele, quando nós temos a identidade em Cristo Jesus, nós sabemos o nosso chamado, nós sabemos para onde andar. E aí eu ouvi uma pessoa me disse assim: quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas nós, cristãos, nós sabemos onde nós queremos chegar, porque nós nos identificamos com Cristo Jesus, amém? Então hoje, se você está aqui, é porque o Senhor tem algo novo para você, amém? Quem crê diz amém aí, bem alto. Eu sou mãe. E muitas vezes eu idealizo coisas para minha filha, né? Sem nem pensar, eu coloco muita expectativa nela. E aí, depois de muita oração, né? Depois de muitos conflitos internos, e o meu marido também me falando, né? Vida, de repente isso é algo que você projetou nela. E nós, pais, nos sentimos frustrados às vezes, mas nós temos que entender que Deus tem um plano para cada um, né? Quando eu casei com meu marido, eu me tornei uma só carne, e juntos nós trabalhamos por um mesmo propósito. Mas aí, eu e o meu esposo, né? Nós temos que instruir a nossa filha a caminhar. Nós temos que ensinar o caminho. E assim, um dia ela vai entender qual que é o propósito de Deus para a vida dela. Quantas vezes os nossos pais depositaram expectativas em nós, que não vinha da parte de Deus. Foi por não nos amar? Não. Foi inconsciente. Mas nós saímos do caminho por tentar alcançar algo que Deus não quis para nós, porque alguém nos falou. Mas hoje, pelo poder do nome de Jesus, nós não vamos ouvir mais as vozes exteriores, amém? Honrar pai e mãe é aceitá-los como eles são. Você consegue entender? Por exemplo, a minha mãe disse coisas para mim que ela nem imagina, mas que feriram a minha identidade. E eu tenho que aceitar ela assim, porque ela recebeu isso anos atrás. Ela recebeu isso. Gente, eu erro com a minha filha, e eu não erro porque eu quero. Muitas vezes eu erro tentando acertar. Então, o que nós fomos ensinados? Que honrar pai e mãe é só ouvir. Nós vamos ouvir e vamos nos calar. Mas não é assim. Nós vamos honrar os nossos pais aceitando. Quando eu entendi e aceitei os meus pais, não faz muito tempo, tá, gente? Aceitei como eles eram. Eu entendi que eles falavam aquilo para mim por amor, mas sem saber, aquilo feriu a minha identidade. Aquilo fez eu pensar que eu não tinha capacidade e potencial para vencer. E aí eu aceitei que foi o que eles receberam. Nós só damos à medida que recebemos. E muitas vezes aquelas palavras ecoam na nossa mente, e aí você não entende por que você não avança, porque você não prospera. Mas tem uma voz aqui na sua cabeça. Quem aqui já sentiu que dá um passo para frente e 10 para trás? Só eu, graças a Deus. É porque tem vozes externas que nos tiram do centro. Se nós olharmos para a cruz, para o autor e consumador das nossas vidas, nós não vamos dar passos para trás. Porque só Ele sabe. Ele nos criou imagem e semelhança, parecido aqui, né? Nós somos imagem e semelhança. Deus não faria um projeto para fracassar. Deus não faria um projeto que não iria dar certo.
nós somos a imagem e semelhança de Deus. E isso tem que estar cravado aqui. Vão vir vozes exteriores. Vai vir o inimigo lançando as setas inflamadas, que vão dizer: você não é capaz, você não pode, você não consegue. Mas se você lembrar que você é a imagem e semelhança de Deus, criado por Deus, você não vai retroceder. Amém? Para sabermos o nosso verdadeiro chamado, devemos nos conectar com uma fonte. Nós devemos viver em unidade. E aí eu achei algo para comparar união e unidade. O meu marido não gostou muito, mas eu achei muito legal. União é um saco de batatas, sabe? Que tem várias batatas. E unidade é um purê de batata, entendeu? Nós temos que estar nessa unidade com Cristo. É igual purê de batata, sabe? Ontem eu fui na Alexandra e nós fizemos purê e eu estava amassando a batata. Que legal, né? Ela nem imaginava que eu tinha preparado essa palavra. E aí eu estava amassando ali a batata e eu comecei a pensar: Senhor, eu quero ser assim com você, Senhor. Ter essa unidade, essa essência, que quando as vozes exteriores virem, eu não vou dar ouvido, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Estarmos em unidade é isso. E assim também, nós temos que ter essa unidade com os nossos pais. Talvez os nossos pais, eles não estão na igreja. Talvez a única Bíblia que ele lê é você, são as suas atitudes. E são as suas atitudes que vão trazê-los para cá. E nós temos que ter essa unidade com os nossos pais. Unidade gera propósito. Amém? Vou falar de novo para vocês falar um amém bem forte. Unidade gera propósito. Efésios 1, 4, 5. Eu acho que o Mateus. Colocou, Mateus? Vou lendo aqui então, gente. Aê! Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Quando nós abandonamos o mundo e aceitamos Jesus, a palavra diz que nós somos reconhecidos como filhos. E ali fala que, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Nós somos filhos amados do Deus vivo, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Quantas vezes nós nos esquecemos disso durante o dia ou durante as nossas vidas? Nós nos esquecemos que Deus tem prazer em nos chamar de filhos. O projeto de Deus não falha. Não falha, somos filhos. Mas as vozes exteriores, eu até achei engraçado, porque se fosse alguns anos atrás, eu não poderia trazer essa palavra, porque eu era perdida na minha identidade. E aí eu tinha um pastor que ele me colocava para pregar, esqueci o tema, autoestima.
E aí ele me colocava para pregar só essa palavra. Só essa palavra. E aí um dia eu falei assim: pastor, eu não quero pregar essa palavra, porque eu tenho muita crise de identidade. E aí ele falou uma coisa que ficou gravada em meu coração: aquilo que você tem mais dificuldade é ali onde Deus vai criar identidade para você atingir o seu propósito. Porque eu achava que nunca eu poderia pregar sobre identidade. Eu tinha muitos conflitos. No meu casamento, meu Deus do céu, ainda bem que eu orei muito para ter um marido e que ele tem muita paciência, porque ao longo dos anos, são 7, os 2 primeiros foram terríveis, porque eu não sabia quem eu era. E não saber quem você é não fere só você, fere todos que estão à sua volta. Quando você não se reconhece, quando você não sabe quem você é, pessoas feridas ferem pessoas. Era assim que um pastor falava para mim: você machuca. E quantas pessoas eu precisei pedir perdão. Mas hoje eu sei, hoje eu tenho total convicção que Deus me preparava para um propósito, porque Deus, Ele vê o final. Deus não se preocupa com o seu passado, com nada disso, ou o que você está vivendo agora. Ele enxerga o produto final. Deus enxerga o seu valor. Mas Fernanda, eu tenho tantos pecados. Peça perdão. A palavra fala que Ele joga no mar do esquecimento. Deus não se lembra. E aí, o que faz a gente pensar? Sempre pensar naquilo que nós erramos. É o inimigo de nossas almas. Porque ele não quer que você se identifique com Deus, que você tenha identidade. Porque você vai conhecer o seu propósito. Conhecendo o seu propósito, você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. Deus não vai pensar em liberar a sua identidade, porque você já tem identidade, você nasceu com identidade, e Deus não erra, Deus não falha. Você tem identidade, querido. Ou se você até ontem não sabia, a partir de hoje você vai saber. Porque Deus te trouxe aqui, nessa noite Ele escolheu você, porque Ele tem um plano para você. Deus tem algo para você. E Deus não erra, Deus não falha. Amém? Então agora eu vou falar de autoimagem, mas de uma maneira, um ponto de vista diferente, tá? Eu achei muito bacana isso que eu li. Fala assim: autoimagem não é como você se vê, ou vê algo que você tenha feito, mas a forma como você enxerga através do que as pessoas que você confiam disseram ao seu respeito. Vamos pensar assim. Se um mendigo falar para você assim: hoje eu tive um sonho com você e você vai morrer em 3 dias. Primeira coisa que você vai fazer é duvidar, porque você não conhece ele. Agora, se uma pessoa que você ama falar isso para você, você pode não acreditar, mas que aquilo vai ficar tomando conta do seu pensamento. Porque as pessoas que você confia não pede passagem para entrar na sua mente. Este caminho fica aberto para ela. Para quem você tem entregue seu coração? Quais são as vozes que você está ouvindo? Você precisa analisar as pessoas que você anda, que você confia. Alguns dias atrás,
Deus, antes mesmo de trazer a palavra para vocês, isso foi trabalhado em mim. E eu saí com uma amiga e ela me falou assim algo muito profundo. Ela falou assim que Deus, Ele não libera bênçãos para nós quando nós não estamos 100% curados. E eu fiquei meditando nisso. E aí depois, no sábado passado da PJ que teve o culto, a Catiusca falou assim: às vezes nós vamos perecer no deserto e não vamos chegar na terra prometida, assim como o povo. Deus tirou eles do Egito, abriu o Mar Vermelho, eles entraram no deserto, tinha uma coluna durante o dia que fazia sombra, tinha uma coluna de fogo durante a noite que aquecia. E eles eram ingratos, eles murmuravam, porque eles não tinham identidade. E Deus colocou eles no deserto para trabalhar a identidade deles. Então, às vezes, Deus nos coloca no deserto para trabalhar a nossa identidade. Quem determina o tempo que você vai ficar lá é você. E isso mexeu muito comigo. Isso que a minha amiga me falou. E aí eu fui para casa, eu meditei, e aí eu orei, e aí eu chorei. E aí eu pensei: Senhor, eu sei quem eu sou. Eu sei o meu chamado. E se hoje eu estou perecendo no deserto, eu não vou perecer mais. Porque eu sou sua filha, e sou sua filha amada. E o seu desejo não é que eu morra no deserto. O seu desejo é que eu alcance a terra de Canaã. O seu desejo é que suas promessas se cumpram na minha vida. Mas antigamente, meus irmãos, isso não fazia sentido para mim. Eu achava tão chato ir num culto que falava de identidade. Que eu falava assim: é muito fácil, né, falar sobre identidade, mas eu quero saber como que é que eu faço para alcançar essa identidade. E hoje eu alcancei. Porque para nós alcançarmos essa identidade, nós temos que nos conectar com uma fonte de água viva, que é o Deus vivo. Amém? Gente, vocês vão me falar na hora aí que eu estou sem relógio. Quando uma pessoa fala algo negativo sobre nós, o que nós devemos fazer? Imediatamente você deve lançar a pergunta: qual é a sua intenção ao me dizer isso? Nós só fazemos perguntas para quem nós amamos, porque é só as pessoas que nós amamos e confiamos que vão nos ferir. Talvez, de repente, para o seu pai ou para sua mãe. Qual a sua intenção em dizer isso? Porque às vezes é tão involuntário, é tão inconsciente, que a pessoa nem sabe que está falando isso. Aí você lança uma pergunta: qual é a sua intenção? O que você quer me ensinar com isso? Porque nós não podemos também deixar as pessoas que nós amamos nos ferir, tirar a nossa identidade. Mas você precisa ter intimidade, né? Só quem ama faz pergunta, gente. Só quem ama. Eu vejo pela minha filha, tudo é por quê? Mãe, por quê? Às vezes você nem tem uma resposta e você tem que elaborar uma resposta, porque quem ama pergunta. Quem ama pergunta. Eu vejo pela minha filha, e eu falei: é verdade, isso é verdade, porque eles são inocentes. Eles têm inocência dentro deles, e eles estão perguntando é porque eles nos amam, eles querem entender. Então não deixe as pessoas que você ama ferir a sua identidade. Depois eu vou perguntar para alguém qual é a pergunta que tem que fazer, hein? A verdadeira identidade. Gênesis 27, do 1 ao 10. O Mateus vai colocar aí e eu vou lendo aqui.
Oh, coloquei no errado. Aí, Mateus. Isaque já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, e disse: Meu filho, estou aqui. Pai, respondeu ele. O pai lhe disse: Você está vendo que eu estou velho e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco e suas flechas e vá até o campo e casse um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer. Acontece que Rebeca escutou o que Isaque disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: Escutei agora mesmo uma conversa de seu pai com o seu irmão Esaú. O seu pai disse assim: Vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa, como seu pai gosta. E você vai levá-la para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. Aqui nós vemos Jacó. Jacó acreditava em Deus, não acreditava? Nós acreditamos em Deus. Mas o que nós não acreditamos é que Deus pode fazer algo ao nosso favor. Jacó aqui, ele não acreditava nele mesmo. Ele queria ser abençoado. Mas ele não acreditava que Deus poderia abençoar. Naquela época, os irmãos mais velhos que recebiam as bênçãos, né? E Jacó era o mais novo. Então, ele sentiu medo de não ser abençoado. Ele se passou por outra pessoa. E aí eu tenho algo para te falar hoje. Saia da roupa do seu irmão. Porque aquilo que Deus preparou para você, Ele vai cumprir. Porque a palavra diz que Deus é fiel e justo para cumprir a boa obra que Ele iniciou nas nossas vidas. Então, o que acontece conosco? Às vezes, nós olhamos as redes sociais, ou olhamos pessoas que pregam, ou olhamos pessoas que nós admiramos, e nós achamos que Deus só vai abençoar aquelas pessoas. E isso não é verdade. Talvez o propósito daquela pessoa é muito diferente do seu. E o que nós fazemos? Essa pessoa é abençoada, eu vou ser igual a ela. Ou às vezes nós temos inveja. As redes sociais que as pessoas só postam aquilo que elas acham legal, que é bom. Ninguém posta nada ruim lá, né? Pelo menos eu não vejo muito. Aí nós olhamos para ela, para essa pessoa e começamos a nos comportar igual a ela, acreditando que a vida dela é um mar de rosas. É maravilhosa a vida dessa pessoa. Saia da roupa do seu irmão. Você tem um propósito. Deus tem algo para você. Acredita, confia. O Senhor é fiel. Amém? Parece que vocês estão meio dormindo. Ative a sua identidade e descubra o seu chamado. Sabe, queridos, ultimamente, nesse último mês, eu vi tantas pessoas tirar a própria vida. Pessoas que estão sofrendo, que suas almas gritam por socorro. Talvez se você tivesse ativado a sua identidade, talvez se você tivesse já cumprindo o propósito que Deus determinou, isso não aconteceria. É muito
muito triste ver as pessoas sem identidade, sem Jesus, tirar a própria vida. É muito triste ver as pessoas morrendo de depressão e as pessoas dizer que é falta de Deus. Ativa agora a sua identidade em Cristo e faça a diferença. Ajude sem julgar, ame como Deus ama. O Senhor tem algo especial para você. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Acorda, levanta, ativa a sua identidade. Descubra quem você é em Cristo. Tem pessoas morrendo. Tem pessoas com tamanha dor na alma. É tão difícil, gente. Eu já tive depressão e transtorno de ansiedade. Passei por um momento onde eu fui atacada, onde o inimigo tentou roubar a minha identidade. Foi doloroso. Mas graças a Deus, que um dia implantaram a semente em mim. Então eu comecei a me lembrar que eu era filha amada, que Deus tinha um propósito na minha vida, Deus tinha um plano, e Deus é fiel e justo para cumprir esse plano. Até a vinda de Cristo Jesus, Jacó mentiu e não reconheceu sua identidade. Ele não acreditava que Deus podia abençoá-lo. Gênesis 32, 24, 30, até o 30. O Mateus está muito rápido. Muito obrigada, Mateus. Aê, Mateus. Até o 30. Mas ele ficou para trás, sozinho. Esse é Jacó, tá, gente? Veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu, por isso seu nome será Israel. Agora diga-me seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. Quando Jacó foi até o pai dele, ele mentiu para o pai. E o pai perguntou: quem é que está diante de mim? E ele disse o nome do irmão. E aqui nós vemos claramente, Deus se voltou para Jacó. E Jacó lutou com Deus. E aqui Deus perguntou: como é o seu nome? Então ele respondeu: Jacó. Aqui a identidade dele foi ativada. Porque Deus tinha um propósito para ele. Aqui Jacó reconheceu quem ele era. Então o Senhor ativou novamente a identidade dele, que foi perdida. Eu achei fantástico isso. E se a sua identidade foi perdida, é hoje a oportunidade que Deus te dá de ativar novamente a sua identidade. Essa não precisa colocar não, tá, Mateus? Eu vou adiantar aqui. Em Mateus 14, tem a passagem que fala que Jesus anda sobre as águas.
E aí eles estavam lá, né? Eu acredito que todo mundo conhece nessa passagem. Ele pediu para os discípulos entrar no barco, bateu o vento e foi afastando enquanto Jesus orava no monte. Quando Jesus desceu, o barco já estava lá no meio, né? Então Jesus foi até o barco andando. E aí tem uma pessoa lá que ainda não tem identidade, mas é muito ousada. Eles ficaram com medo. Então Pedro, achando que era um fantasma, Jesus respondeu: sou eu. E aí Pedro, ousado, disse: se é mesmo tu, Jesus, então que eu ande até aí. E Jesus fala: então vem. E aí Pedro vai. Enquanto Pedro andava, ele sentiu o vento, ele sentiu as ondas e ele começou a ficar com medo. E ele foi afundando. E aí ele falou assim: Jesus, me ajuda. Pedro sabia quem era Jesus. Pedro sabia com quem ele caminhava. Pedro acreditou em Jesus, mas não acreditou nele mesmo. Depois, em Mateus 26, nós vamos ver Pedro negando Jesus. Aí era quando Jesus ia ser crucificado, né? Então Jesus foi pego lá, e aí umas pessoas iam passando e falou assim: por acaso você não é discípulo de Jesus? Gente, estou falando segundo a Fernanda, tá? Não é certinho igual está na Bíblia. E aí ele fala: não. Até aqui ele não tinha identidade. E aí em João, essa eu gostaria que você colocasse, tá, Mateus? João 21, do 15 ao 19. Eu já estou quase encerrando, tá, gente? Não dorme, fica comigo, em nome de Jesus. João 21, do 15 ao 19. Vamos lá. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. Respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Até o 19, Mateus. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender que de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. A identidade de Pedro foi ativada quando Jesus ressuscitou. Então Pedro entendeu quem ele era, entendeu o seu chamado. Então a identidade dele foi ativada nesse momento. E aí Jesus pergunta 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? E eu quero te dizer aqui, Pedro era discípulo e ele não tinha a identidade dele enquanto Jesus caminhava com ele.
Talvez você está perdido na sua identidade. Talvez você não reconhece mais quem você é. Mas Jesus, Ele vai te dar outra oportunidade. E se você não conseguir hoje, amanhã Ele vai dar outra oportunidade. E Ele vai perguntar: você me ama? Se Pedro ativou a identidade dele quando Jesus ressuscitou, ele andou com o próprio Cristo. Nós podemos nos perder. Nós podemos esquecer quem nós somos. Mas nós devemos nos arrepender e dizer: Jesus, tu sabes tudo e tu sabes que eu te amo. Você é filho amado. Eu creio que o Senhor vai ativar a sua identidade. E aí depois, em Mateus 16, 18 até o 20. Mateus. Mateus, coloque em Mateus aí. Aê. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. E aqui nós vemos Pedro, que não tinha identidade, que foi ativada depois que Cristo ressuscitou. E olha o que Jesus faz com ele. E nessa noite Jesus quer fazer isso com você. Jesus quer ativar a sua identidade. Desperta tu que dormes. Já estou encerrando, tá, gente? Aí eu vou ler aqui para ficar mais rápido. Jeremias 1:5. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga, eu o escolhi e separei para que você fosse profeta das nações. Aqui fala de Jeremias. Mas a primeira promessa também é para nós. Ele nos conhecia antes mesmo de nascer. E Ele escolheu a mim e a você. Jeremias aqui, ele disse que seria profeta. Mas nós temos um chamado. Talvez não seja igual a Jeremias, mas essa promessa também é para você. Efésios 5:14. Gente, não estou entendendo a minha letra. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde. Levante-se da morte e Cristo o iluminará. Obrigado, Mateus. Você é top. E agora, nós vamos para um momento especial. E eu gostaria que você prestasse atenção.